você não precisa ficar dependente de ter alguém para poder ser feliz. Entender que a solidão, ela faz parte da vida. Quando chega no ponto que você tem que provar o seu valor, já tá errado, sabe? Sim, você quer continuar se olhando no espelho e não gostando do que vê? Você não quer. A gente tem que aprender a selecionar mais os conteúdos que a gente consome. Mais um vídeo aqui no canal e hoje, pela primeira vez, eu trouxe um vídeo respondendo perguntinhas. E dessa vez foram perguntas que mandaram numa caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E não, eu não falei que seria um vídeo respondendo aqui no YouTube. E respondi lá, mas aí eu resolvi fazer um vídeo. Já no início do vídeo, lembrem de curtir, de comentar, compartilhar. E se vocês não me acompanham das minhas redes sociais, vocês irem me acompanhar lá, entendeu? E se vocês me acompanham nas redes sociais e vieram através dela para o meu canal no YouTube, sejam bem-vindas aqui. Me sinto muito mais próxima de vocês, porque realmente são vídeos mais longos e só assistem quem realmente tem interesse e gosta de me acompanhar. E é isso, gente, vamos começar. Tô aqui com a minha garrafinha de água, coloquei o meu óculos, porque senão eu não ia conseguir ler, entendeu? São 2 vídeos respondendo perguntas, porque foram 2 caixinhas de perguntas que eu coloquei em dias diferentes. E graças a Deus mandaram perguntas muito interessantes. Sempre quis morar sozinha, mas tenho medo da solidão. Tenho medo de não aguentar eu mesma. Uma coisa que a gente tem que aprender na vida é a ser sozinha e a gostar disso, sabe? Porque nem sempre a gente vai ter alguém. Se tiver, que bom ter com quem contar. É muito bom. Mas você não pode colocar todas as suas expectativas em alguém. A partir do momento que você entende que é você que está no controle da sua vida, você tenta ao máximo contar cada vez menos com os outros. Você entende que os outros não é algo que está no seu controle. Então você não pode esperar algo com tanta certeza. Já de você, você pode. Porque é você que controla a sua própria vida, as suas próprias escolhas e as suas emoções. É muito bom você aprender a gostar da sua própria companhia, sabe? Se conhecer mesmo, entender que a solidão ela faz parte da vida, independente de com quem você mora, você tem que saber ser sozinha também. Porque mesmo você estando em um relacionamento ou você estando numa casa cheia de pessoas, vai ter um momento que você vai ficar sozinho. E você tem que fazer bom proveito desse momento sozinha. Entende? Você tem que se conhecer ao ponto de saber o que você gosta de fazer. De fato, o que você quer fazer. Para onde você quer ir. Sem precisar chamar alguém, sem precisar, eu queria tanto ir para tal lugar, mas tal pessoa não gosta. Entende? Então, assim, são momentos necessários. Saber o que você gosta de comer, saber o que você gosta de ouvir. Saber também ficar em silêncio com a sua própria cabeça e se entender, sabe? Porque muitas vezes, no meio da multidão, a gente não para um momento para se escutar, entende? Então, assim, a solidão, ela faz parte da vida e ela não precisa ser ruim. Pode sim ser que bata uma carência de ter uma companhia, de ter alguém, mas com fé em Deus você vai ter quando precisar, mas você não precisa ficar dependente de ter alguém para poder ser feliz. E assim, eu amo, 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 amo morar sozinha, eu amo viver sozinha. Isso aqui é um presente que Deus me deu. Deus me deu, assim, muito mais do que eu imaginei, sabe? E eu faço muito bom proveito disso, porque era algo que eu queria ter e eu não tinha. Minha paz, o meu espaço, a minha produtividade, sabe? A minha energia. Muitas vezes eu sou muito mais feliz sozinha em casa, quando eu boto uma musiquinha, quando eu fico ali curtindo a minha companhia, do que quando eu saio, dependendo das pessoas que estejam no ambiente, porque a energia, ela importa muito. Você não precisa ter medo da solidão, você precisa encarar ela, ver as coisas que lhe incomodam, entender o porquê que você está sentindo aquilo. Ficar sozinha é uma dádiva, você tem que aprender também. Como foi conciliar trabalho, faculdade, aqui, família, romance e tudo? Porque eu tô ficando louca. Eu só faltei surtar, eu passei por um momento muito ruim na minha vida. E assim, você tem que escolher as pessoas certas para estarem do seu lado. Porque realmente a vida é uma loucura, principalmente quando você está com várias coisas ao mesmo tempo, que é você estudar, e dependendo da faculdade, ela vai puxar muito mais de você. E assim, eu nunca fui de desistir das coisas, e eu sempre fui uma pessoa muito esforçada.
Atualmente eu sou formada em arquitetura e urbanismo, né? Me formei no final do ano passado. Mas próximo de terminar, eu acho que eu estava no 7º período, tipo, não, eu estava no 8º, só faltavam 2 períodos para terminar. Então, tipo assim, gente, eu cheguei num nível tão ruim que mesmo estando no final, já pertinho de terminar, eu pensei em desistir, eu pensei em trancar. E graças a Deus que eu não tranquei. Eu falei com alguns professores me ajudaram. Enfim, era o que eu realmente precisava, porque não era o que eu queria de fato, mas eu estava tão exausta mentalmente, estava passando por vários problemas emocionais. Então, assim, você tem que saber as pessoas que você coloca do seu lado, sabe? Para ser pessoas que tornem o processo mais leve, o processo mais tranquilo, romance, vida social. Então é muito importante que você tenha e escolha as pessoas boas para estarem do seu lado. E voltamos à mesma resposta do começo. Entre você ficar sozinha e ficar com pessoas que tiram o pior de você, escolha ficar sozinha, porque pelo menos sozinha você vai conseguir focar nas suas coisas. Foi bem complicado conciliar tudo, mas eu não sei como eu conseguia. Tipo assim, eu trabalhava até meia-noite, eu ia para a faculdade à tarde, eu fiz TCC, eu trabalhava com a internet, né, que eu ainda trabalho, tipo, tinha uma publi, tem um vídeo, tem aquela coisa de você ser presente, editar vídeo, cuidar da casa, e eu ainda ia para a academia. Então, tipo assim, foi uma loucura. Graças a Deus deu certo, eu não desisti. É isso, né? Foi uma fase difícil, mas deu certo. E eu espero que a de vocês seja mais leve do que a minha foi, porque eu fiz escolhas ruins, mas eu acho que foram escolhas necessárias, sabe? Sabe o processo? É o processo. Você não pode chegar na vida de uma pessoa e dizer, faça assim, assim, assado, que vai ser melhor. Essa pessoa só vai entender passando, e foi realmente o que aconteceu comigo. Enfim. Como aproveitar mais a própria companhia e não depender sempre dos outros? Gente, eu vejo que esse é um ponto que realmente pega muito a gente, né? E eu fico muito feliz de ser uma referência nesse ponto, sabe? Porque realmente vocês veem, eu faço muita coisa sozinha. Eu vou treinar sozinha. Eu já fui pro cinema sozinha, eu já fui para um espetinho sozinha, para um show de stand-up, para o shopping. Gente, inúmeras coisas, mas foram poucas ainda. Eu ainda tô também nesse processo de me redescobrir e sair sozinha, porque realmente não é fácil. E eu me vi recentemente dependente, da minha amiga, né? E aí eu coloquei todas as minhas fichas nela, só que tinha momentos que ela não poderia sair comigo, e eu tenho que entender, porque a vida adulta é sobre isso. Cada pessoa tem que ter o seu espaço e cada pessoa tem os seus momentos, sabe? Você não pode colocar as fichas de tudo em uma pessoa só, porque senão você vai acabar se frustrando. Então, assim, eu ainda tô nesse processo, nessa trajetória, mas assim, eu acho que o principal é você começar de casa, sabe? Em casa mesmo você já gostar de si mesmo, de se escutar, de se ouvir, de ficar na sua paz, tomar um banho, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu corpo, correr atrás das suas coisas. Aos pouquinhos você vai se desafiando, vai num cinema, vai no shopping, tenha os seus momentos sozinha, tenha seus momentos com sua amiga, com suas amigas, com seu namorado, com a sua família, mas você também tem que ter o seu momento sozinha. Pretende voltar a ser morena? Acho você linda. Gente, pra quem não me acompanhou, né, eu tinha o cabelo bem escurinho. Eu não penso, porque, tipo assim, eu fiz, então eu tenho meio que um costume. Eu faço um negócio no cabelo, eu espero ele sair completamente sozinho. Eu não mexo, tipo, ai, vou chegar e vou pintar de marrom escuro de novo, sabe? Mas eu gostava muito. Só que também eu tô gostando muito do meu cabelo assim, então, no momento não. Mas quem sabe, né? Dá uma louca aí. Um conselho para quem quer gravar conteúdo e não tem o apoio de pessoas próximas ou família. A gente tem que aprender a analisar as coisas na nossa vida. Tem pessoas que nem sonham, entende? Tipo assim, tem pessoas que nem ousam sonhar, correr atrás daquilo, sabe? Por mais que você não conquiste, mas eu quero aquilo e a minha vida vai ser feliz. Eu vou aproveitar o que eu tenho, mas eu vou viver cada dia buscando aquilo que eu sonho. Sabe? Tem gente que não se desafia a fazer isso. Tem gente que, a vida é assim, ela vai ficar assim. Eu não. É difícil demais, eu não vou, então. E aí, se você chegar contando um sonho seu, ela vai lhe desanimar.
ela não vai lhe apoiar. Você não tem que esperar apoio dos outros. É você que tem que acreditar no que você quer, no que toca no seu coração. O que é que eu sonho? O que é que eu quero conquistar? Fique caladinha e vá fazendo o seu. Deixe os outros falarem, deixe os outros não apoiarem. Porque muitas vezes não é sobre você. Não é sobre você não ter potencial. Primeiro, você não precisa da validação do outro para saber se você tem potencial ou não. Segundo, as pessoas só acreditam vendo. Terceiro, se você tem uma vontade aí dentro do seu coração, você pode colocar ela como uma prioridade. Eu vou perseguir ela até eu conseguir, porque se Deus colocou esse sonho, eu vou conseguir. Existe uma frase que é assim: fracassar não é você fazer uma coisa e dar errado. Fracassar é você fazer uma coisa, dar errado e você desistir. Ah, não, isso aqui tá difícil demais. Ah, não, isso aqui deu errado. Parei. Não é parando que você vai conquistar algo, é passando por cima disso. Tentei, deu errado, continuei tentando, deu errado, continuei tentando, aprendi uma coisa diferente, continuei tentando, nossa, isso aqui já começou a dar certo. E é assim que as coisas na vida vai andando, entendeu? Não é desistindo, não é deixando pra lá. A gente tem que se desafiar mesmo, e não é pra todo mundo. Não é todo mundo que se coloca nessa posição. Então a gente não tem que esperar que outras pessoas apoiem os nossos sonhos. Conselhos para quem quer morar sozinha. Como você se organiza financeiramente? O primeiro ponto é, você não pode depender só de uma renda, a não ser que essa renda seja mais do que suficiente. Então, assim, eu tenho meu trabalho com CLT, eu sou atendente, e eu também faço alguns trabalhos na minha área de formação, que é arquitetura. E eu faço trabalhos para a internet. Então, eu ganho dinheiro como afiliada, eu ganho dinheiro com publis, com recebidos, enfim, diversas coisas que eu faço ser fontes de rendas extras. Então, quando eu recebo dinheiro, o primeiro ponto que eu faço é: eu tenho uma lista de todas as contas que eu tenho para pagar e eu pago tudo. Antes de qualquer coisa, eu pago tudo. Depois tem uma parte que eu guardo, porque nós vivemos sozinhos, nós não sabemos quando vamos precisar e nós precisamos investir, né? O dinheiro vai ficar ali rendendo, então você tem que separar um dinheiro para isso também. E por fim, eu também separo para me divertir. Sempre no mês eu vou gastar o dinheiro com alguma coisa que vai fazer bem para mim também, sabe? Tipo, sair, se divertir um pouco, me arrumar. E eu, por ser influenciadora, eu recebo muita coisa e eu preciso ter lugares para sair para eu usar essas coisas. Então, ao mesmo tempo que é algo do lazer, também se torna algo do trabalho. Entende? Meu namorado quer terminar dizendo: perdi o interesse por você. Observação: nós passamos por uma tribulação de coisas, no qual ele disse que eu machuquei ele. Quando chega no ponto que você tem que provar o seu valor, já tá errado, sabe? Se ele disse que você errou, você machucou ele, e ele já perdeu o encanto por você, é você aceitar. Realmente tem momentos na vida que a gente tem que ser fria consigo mesmo. Tipo, aconteceu, eu errei. Você não pode se colocar nessa posição de lutar para uma pessoa querer ficar com você. Ou essa pessoa quer, ou ela não quer. Entende? Porque por mais que você faça qualquer coisa, se essa pessoa não quer continuar com você, ela vai ver motivo em qualquer coisa. Entender onde foi que você errou para não cometer os mesmos erros depois, mas realmente é seguir em frente. Casamento com filho, família, toda uma coisa. Aí a pessoa luta, mas namoro tem que ser uma coisa leve, sabe? Qual o maior conselho que daria para quem pensa em morar sozinho? É se organizar financeiramente e ter mais de uma renda. É isso. Só com um salário mínimo você não vive, não. E olha que aqui onde eu vivo, o custo de vida ainda é um pouco barato, entendeu? O que eu faço para ter mais vontade de ir para a academia? Gente, vocês não têm que esperar a vontade, não. Vocês não podem pegar leve com vocês, não. Esperar quando vir a vontade, quando vir a motivação. Quando vocês trabalham, carteira assinada, você não é obrigado a ir? Você acorda cedo e se arruma e vai. Independente de você estar triste, feliz, desanimado, com vontade, sem vontade, chovendo, fazendo sol. Você não levanta e vai? Então, se você faz isso para os outros,
Por que você não pode fazer isso por você mesmo? Você quer continuar se olhando no espelho e não gostando do que vê? Você não quer. Entende? E quando você se olha no espelho e você gosta do que você está vendo, tudo muda na sua vida. Sua energia vira outra, você se sente mais confiante, você se sente mais produtivo, mais coisas boas começam a vir porque você está emanando uma energia melhor. Então você também está atraindo uma energia melhor. Então, assim, você tem que colocar isso como uma prioridade na sua vida, estando com vontade ou não. Agora, uma dica. Pensa, não que tá indo treinar, mas que, eu vou passar um tempinho ouvindo música, entende? Porque na academia eu treino sozinha, então, e eu amo isso, tipo, e colocar uma música, eu sei que eu tô ali no meu momento, sabe? Pensa que dádiva é isso. Você tem um tempo só pra você. Se você pudesse conversar com alguém que acabou de se separar, o que diria? Não é o fim do mundo. Eu já passei por uma separação, né? E eu pensei que o mundo ia acabar. Eu pensei. Eu pensei que não existia mais ninguém no mundo. Mas foi até o exemplo que eu dei nesses stories que eu respondi. Inclusive, se vocês gostam de acompanhar esse tipo de coisa, eu sempre estou fazendo uma caixinha de perguntas e sempre mando perguntas muito interessantes e gostam dos conselhos que eu dou. Então, me acompanhem. Entendeu? Enfim, imagina uma caixinha. Você vive dentro dela, você no relacionamento que você tinha, né? Então, assim, você idealizava sonhos, você idealizava rotina com a pessoa. Tem o costume, tem o apego, tem o passado, tem os momentos bons que vocês viveram. Vou até pegar o microfone e ficar com o microfone assim na mão, que eu acho interessante. Quando o povo faz isso, parece que retém mais as pessoas nos vídeos, né? Então, assim, não é fácil. Realmente a gente vive naquela caixinha e a gente não imagina mais nada fora daquilo. Por isso que muitas vezes a gente se permite passar por coisas inaceitáveis. A gente se vê negociando o inegociável. Mas enquanto você não estiver sendo fiel a você mesma, você não vai ficar em paz. E eu sei bem como é isso. Deus vai incomodar, você não vai ficar em paz nesse relacionamento, não. Se não for para ser, não é. Sabe, é muito mais fácil você soltar e entender. E tá tudo bem, você tem que entender que são fases, vai ter a fase difícil que você vai chorar, você não vai entender, você vai querer voltar atrás, mas você tem que rezar, você tem que pedir para Deus aliviar aquela dor. Parece meme, parece que, nossa, que besteira, tanta coisa difícil no mundo acontecendo, que não sei o quê. Mas a gente sabe que o final de um relacionamento é doloroso e mexe com a pessoa, mexe com tudo da pessoa. Então, tipo assim, chore, se pegue com Deus, entendeu? Porque se acabou, ele tem planos melhores para você. Passe pelo processo, se permita passar pelo processo. E o principal, tenha a sua rotina. Vá trabalhar, estude, vá para academia, se cuide, saia, vá para a igreja, entendeu? Faça coisas, movimente sua vida. Porque é assim que do nada, nossa, como você tá mais bonita. Aí você, nossa, obrigada. Do nada sua energia muda, sabe? Você tem dificuldades em encerrar ciclos? Depende do ciclo que é. Quando é uma coisa mais recente, eu vejo que essa pessoa não está sendo recíproca, que é o mínimo. Se eu sou uma pessoa que eu estou disposta a fazer tal coisa por essa pessoa, no mínimo eu vou observar se em algum momento chegou o momento dela demonstrar a mesma coisa por mim, se ela vai demonstrar. Se eu vejo que não, seja amizade, seja relacionamento, eu me retiro. Me causou qualquer desconfortozinho, ó, não dá certo. Mas eu tenho sim um pouco de dificuldade de encerrar alguns ciclos, tanto que eu já passei por coisas vexatórias com ficantes. Então eu comecei a ser muito mais rígida comigo mesma quando eu estou me envolvendo com alguém. Eu não estou mais me permitindo ignorar certas coisas da minha cabeça. Eu estou sendo bem rigorosa mesmo. Justamente para não passar por erros que eu já passei antes. Então, assim, tenho e não tenho. Agora eu tô tentando ser muito mais racional. Sua casa é financiada? Sim, a minha casa é financiada. Qual aplicativo você usa nas edições das suas fotos? Gente, eu edito minhas fotos pelo próprio iPhone. Quais assuntos mais importantes para estudar?
Indica algum livro bom que você já leu? Gente, eu indico muito o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É um livro que ensina várias coisas da vida que você tem que aprender a ser sozinha. Muitas das coisas que eu sei hoje eu aprendi lendo livros. Um outro é o Mais Esperto que o Diabo, que, enfim, nossa, trouxe diversos aprendizados, assim, coisas incríveis eu aprendi. Você aprender sobre física quântica também. E não só em livros, gente. Na internet também a gente tem que aprender a selecionar mais os conteúdos que a gente consome. Então, vídeo no TikTok, podcast no Spotify, no YouTube, no Instagram mesmo. Então, assim, usem as redes sociais ao seu favor e ao favor do seu crescimento pessoal, espiritual, profissional, tudo que for para o seu futuro agrega. Pretende fazer outra graduação? Não, não pretendo fazer outra graduação. Muita gente diz que eu tenho muito perfil de psicóloga, né? E eu gosto tanto dessa área que o meu TCC foi baseado também em saúde mental. O tema do meu TCC foi arquitetura e saúde mental, proposta de um ambiente para uma pessoa que sofria de ansiedade e depressão. E aí eu estudei muito sobre isso, é realmente uma área que eu gosto, mas no momento eu não penso, porque graduação é uma coisa que leva muito tempo da sua vida sem trazer um retorno financeiro. E no momento eu quero coisas que me tragam retornos financeiros, sabe? Vou gravar um outro vídeo respondendo outras perguntas. E foi isso. Um beijinho. Curtam, comentem, compartilhem, interajam bastante para o YouTube entender que é um vídeo bom, que é um vídeo legal e rico em conhecimentos, entendeu? E é isso. Ativem o sininho também para quando sair vídeo vocês verem, tá? Sai vídeo todo dia de domingo e quarta. E um beijo e até o próximo.